Muito bem. Muito boa tarde a todos. Retomamos as nossas Smart Discussions online, depois das férias. Já tivemos uma a semana passada, e outras nas semanas anteriores. Hoje temos connosco duas pessoas que dispensam qualquer tipo de apresentação. Eu diria que é uma honra conseguir juntar nesta sessão dois dos mais reputados escritores da atualidade, começando pelas senhoras, a Lídia Jorge, que dispensa a apresentação. Não vou, obviamente, falar sobre a Lídia Jorge, porque toda a gente conhece, e o trabalho de produção dela tem sido fantástico. Eu fiz com ela há poucos meses uma conversa de futuro que temos feito nas Galveias, onde ela falou sobre o investimento, a propósito do seu belíssimo livro Misericórdia. Temos também connosco o Gonçalo Tavares, que é um belíssimo escritor, que tem uma capacidade de produção, como estávamos a dizer, um bocado fantástica. O Gonçalo é colunista do Expresso, tem feito e produzido livros com qualidade. Esteve connosco também numa belíssima sessão que tivemos no Pavilhão do Conhecimento na Expo, no início de julho, para celebrar o verão, e onde ele nos brindou com uma belíssima conversa. Portanto, o que nós vamos ter hoje, como já devem ter reparado, é uma conversa, sobretudo, recorrendo aos meios digitais, sobre este tema muitíssimo importante, que é o tema do valor de confiança. Antes de passarmos à conversa, dar nota, só por questões de organização, que a próxima sessão será já no início de outubro, portanto, daqui a 2 semanas, sobre um tema também muito atual, o problema das universidades, que desafios é que se colocam às universidades, o que é que nós podemos fazer para ter uma universidade mais moderna, mais aberta. Temos connosco dois professores, dois conhecidos investigadores, o professor João Duque, que é diretor neste momento do ISEG, é colunista do Expresso, é uma pessoa muito conhecida da televisão, e também o Pedro Santa Clara, que é um verdadeiro homem do futuro. Ele vai inaugurar amanhã a TUMO, que é uma escola muito conhecida, que ele já inaugurou em Coimbra, agora vai inaugurar em Lisboa, também já tem no Porto, além da conhecida Escola 42. Portanto, hoje, basicamente, a sessão vai ser nos moldes habituais. Portanto, a Lídia, Jorge e depois o Gonçalo vão fazer uma introdução, com uma intervenção de 15 minutos, mais ou menos, sobre o tema, o valor da confiança, e depois temos aqui uma discussão entre todos que eu procurei mudar. Muito obrigado mais uma vez à Lídia e ao Gonçalo pela disponibilidade, que nós agradecemos muito e nos honra muito estar aqui conosco, e passo então de imediato à Lídia. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde, agradeço ao Jaime Quezado mais uma vez ter-me convidado, e é uma alegria estar com o Gonçalo M. Tavares. Ele sabe bem como eu gosto dele e, enfim, como o aprecio como escritor e como colega. A questão que é colocada hoje, o valor da confiança, é de facto um tema que atravessa as preocupações de hoje, em que nós sentimos que é como se houvesse várias situações que, em vez de nos darem confiança, nos retiram a confiança. Mas, em primeiro lugar, eu gostava de dizer que vou apenas enunciar aqui algumas questões, porque, como combinei com o Gonçalo M. Tavares, aquilo que vai ser, e o Jaime Quezado está de acordo, como vai ser mais importante, penso eu, é de facto ouvirmos uns aos outros e dialogarmos. Mas, como sou eu que vou introduzir, queria dizer que a primeira questão que se me coloca é a definição de confiança. Há milhares de definições de confiança, mas eu utilizaria uma definição doméstica, e que consiste em dizer que a confiança resulta ou é a sensação, um estado de alma em que a pessoa se sente em harmonia com o mundo, com os outros, com as instituições, com o universo, e que sente que é retribuído, isto é, aquilo que faz tem uma retribuição, e aquilo que os outros lhe dão e que a vida lhe dá, ele está com capacidade para retribuir. É como duas mãos que se unem, e seria, digamos assim, o símbolo, a imagem da confiança. No entanto, o que acontece é que hoje em dia o que nós dizemos é que a sociedade está atravessada por desafios que retiram de facto a confiança, mas as pessoas reagem de maneiras diferentes. Sempre me lembro sobre a questão da confiança, aquilo que uma situação que me foi relatada pelo pintor, artista moçambicano, o Malangatana. Dizia o Malangatana, quando foi preso em 1965, 66 pela PIDE em Moçambique,
que foi preso com vários colegas, entre eles o poeta Rui Nogar, o Luís Bernardo Noana, e os colegas dele, não só este, havia mais presos na altura, na cela choravam, não viam o futuro, achavam que o mundo estava desabando, que nunca mais sairiam dali. E ele contava que cantava e que na mesma situação exatamente ele nos papéis e tudo o que tinha ele desenhava, e ao desenhar se sentia bem, sentia que havia uma harmonia entre ele e a vida que nem a prisão conseguia retirar. Isto para dizer que perante os mesmos estímulos, de facto, há pessoas que se sentem confiantes, sentem alguma coisa, parece que é orgânica, e que mesmo perante os desafios maiores e as dificuldades, parece que não perdem nunca um elo com alguma coisa que as salvará, que as sustentará, que as manterá à tona da vida. E outras, por contrário, mesmo tendo tudo em volta e dispondo de todos os bens materiais e outros, sempre estão desconfiados de que o mundo lhes vai faltar debaixo dos pés. Então eu diria que a primeira coisa é que o valor da confiança alguma coisa de fundamental, mas é preciso perceber que um tema altamente subjetivo e que tem a ver, de facto, com a vivência das pessoas. Mas diria que, isto para enunciar, que hoje em dia, quando se fala de que o mundo todo está construído, parece caminhar no sentido de nos retirar toda a segurança, na base da qual está aquilo que é a confiança, que perante tudo isto há alguma coisa que está a acontecer que é fundamental, que é o facto de tudo estar a convergir para nós não admirarmos nada nem ninguém. Não admirarmos, não termos apreço por nada, haver uma espécie de desvalorização sistemática de tudo aquilo que nos envolve e haver mesmo aquilo que é uma espécie de colapso daquilo que é a admiração pelo outro, como se nada nos consolasse, como se o desejo de consolação entre nós fosse infinito e a incapacidade de nos consolar também fosse infinita. E há um sociólogo, Pascal Diby, que fala muito bem disso num livro muito importante, mas não vale a pena eu estar a dizer o título, que é longo, mas que a certa altura ele diz precisamente que esta sensação de insegurança leva a que nós sintamos que há necessidade de fazer uma justiça, mas a justiça nunca é contra nós, não é sobre nós, é sempre sobre o outro, e que há uma espécie de ética e de moral, de exigência sobre o outro, que nos torna completamente exigentes, agressivos e histéricos em relação àquilo que precisamos para nós próprios sermos felizes, sem tomarmos em conta aquilo que nós podemos fazer por os outros. E então ele diz uma coisa muito interessante, diz que inventar admirações mútuas é indispensável para a civilização, para se viver em coexistência múltipla e pacífica. Portanto, a ideia é esta, é que restaurar, para o Pascal Diby, restaurar aquilo que é a linguagem da admiração pelo outro e o espaço para dizer eu confio no outro é alguma coisa que tem de ser reinaugurada, porque toda a cultura atual é feita na perspectiva de que eu não confio. Não confio nem sequer, não confio na família, não confio nas instituições, não confio na comunicação social, não confio na paz, não confio nos projetos, não confio na lei internacional, não confio em nada. O que significa aquilo que precisamente ele diz que é: estamos neste momento a chegar àquele ponto a que foi anunciada há um século atrás por Nietzsche. Isto é, estamos neste momento sim a entrar naquilo que é a fase do niilismo e que terá demorado, portanto, um século a penetrar completamente nas sociedades.
Então eu iria enunciar, enfim, para simplificar esta introdução, esta fala inicial, que o seguinte, é que mais do que os problemas que nós podemos inventariar para dizermos que hoje existe uma instabilidade tão grande que não nos permite ter confiança, possivelmente, se formos objetivos, historicamente, no passado não foi diferente. O que acontece hoje, a meu entender, é que a comunicação tornou-se de tal forma que nós vivemos não o nosso mundo, mas nós vivemos o mundo na totalidade. Nós vivemos o mundo global de tal forma que cada um de nós se tornou um para-raios de tudo aquilo que é comunicado. Ora, como o que é comunicado é o excepcional, e o excepcional é o que sai fora da harmonia, sobre nós, a cada momento, nós somos o para-raios de descargas, não neste momento elétricas, mas descargas de comunicação que são a totalidade digamos, da desarmonia que vai no mundo inteiro. Então eu diria que nós hoje, portanto, dia 23 de setembro de 2024, nós temos sobre os nossos ombros a desarmonia que veio da pandemia, com a ideia de que a natureza não é nossa amiga, que a natureza, mesmo a invisível, ela nos é cruel e é traidora. Temos várias guerras, mas sobretudo duas sobre, enfim, às nossas portas, com a ideia de que não aprendemos, que voltamos atrás, que a nossa natureza é bélica, que sempre será, e que não aprendemos nada com as duas grandes catástrofes do século XX. Além disso, temos, portanto, muito claramente a noção de que a ordem internacional, saída da Segunda Guerra Mundial, ela própria desabou. Temos a ideia de que a comunicação digital, portanto a civilização digital, ela criou situações mentais de desconfiança absoluta, uma vez que a verdade e a mentira, elas cruzam-se, e passamos mais da nossa vida a desmantelar aquilo que está colocado, enfim, os dados que nos são dados, para percebermos se é verdade, se é confiável ou não confiável, do que propriamente a sermos informados. Isto é, não somos informados, nós somos informados e desinformados ao mesmo tempo, e precisamos de deslindar isso. Ocupamos grande parte da nossa psique a deslindar aquilo que é plausível, verdadeiro e falso. Por outro lado, a própria comunicação digital leva-nos a que isso iríamos longe, não vou, enfim, poderemos depois voltar ao assunto se alguém achar que tem interesse, mas a comunicação digital está influenciando a nossa linguagem. Há uma espécie de hiperdramatização de toda a linguagem que faz com que desvalorizemos as palavras, desvalorizemos o seu sentido, e olhando para a comunicação, toda a comunicação é feita no estado hiperdramático, no estado hipersemântico da nossa comunicação. E, naturalmente, que uma linguagem que está em vitriolo, naturalmente que ela passa do estado sulfúrico para a ação. A linguagem em estado de a verbalização em estado histérico conduz à própria violência física com imensa facilidade. Além disso, se juntarmos a questão das alterações climáticas que aí estão, mais a noção, e que é alguma coisa de extraordinário, que é a comunicação nunca foi tão intensa sobre a instabilidade do cosmos,
a instabilidade da Terra, mas não é só da Terra, como elemento, como planeta. É a instabilidade da Terra em face daquilo que é o cosmos. Todos os dias nós temos noção de que das estrelas que aparecem, que desaparecem, de mais galáxias, a noção da insignificância absoluta do nosso planeta e a vulnerabilidade absoluta do planeta no espaço. Isto é alguma coisa que nós podemos não racionalizar bem, mas que junto a tudo que dá-nos a ideia de que nós não somos nada, e os outros também não são nada. Quer dizer, há uma espécie de situação de perda de valor individual que atinge toda a gente. E depois há uma outra coisa, e isso não cabe aqui, mas eu acho que como elemento da nossa instabilidade que faz criar uma desconfiança global de cada um de nós, é a noção de que se está num mundo pós qualquer coisa, do qual o mais importante é, sem dúvida, e tudo bate aí na pós-modernidade, na pós-humanidade. E a inteligência artificial, que todos os dias nós beneficiamos, e toda a gente enumera os benefícios, e todos sabemos que é assim, de qualquer forma, é a ideia de que nós estamos a criar um mundo em que já não vamos estar nem agarrados à Terra, mas à procura de um outro sítio no espaço, e além disso, nós, humanos, em breve seremos outros. A mistura de tudo isto é alguma coisa que atinge as pessoas. Eu penso sobretudo nos adolescentes, porque nós, mais velhos, vinhamos de um mundo onde se acreditava em coisas tão fantásticas, como que a Terra a natureza nos daria tudo, havia vários espaços imutáveis, inclusive a noção de que havia uma metafísica. E hoje nada disso funciona assim para os adolescentes. Então eu sobretudo penso neles e como dar-lhes alguma confiança. Penso que é um tema que tem de ser muito, quer dizer, é um tema crucial, que depois falaremos mais adiante, mas a mim parece-me que, para já, aquilo que é mais importante é os segmentos sociais próximos, de proximidade, como a família, a comunidade dos amigos, as pequenas comunidades onde nos movemos, haver laços de confiança e de verdade. Isto é, apostarmos mais que não seja nos seres que nos cercam, na relação humana de uns com os outros. Porque senão os grandes, digamos, segmentos da existência amplos, esses parece que estão todos eles em instabilidade. E eu nisso lembro sempre a frase, a célebre frase antiga agora quero do Arquimedes, que dizia aquela célebre frase que toda a gente conhece: dai-me um ponto de apoio que eu, como alavanca, levantarei a terra. É uma frase banal, que se tornou quase ridícula quando a mencionamos, mas tem alguma coisa de verdade do ponto de vista metafórico. É que dando pequenos passos de confiança àqueles que nos estão próximos, até aqueles onde nós podemos chegar, se formos inteiros junto desses, é um ponto para alavancar alguma coisa de muito mais amplo e muito mais alto do que nós próprios. Muito bem. Vou por aqui. Passo então agora ao Gonçalo, depois desta belíssima intervenção da Lídia. Gonçalo, a palavra é sua, como sempre. Já nos cumprimentámos, mas como algumas pessoas foram chegando, é um prazer agradecer ao convite do Jaime, dizer que é um prazer, como sempre, estar com a Lídia, um prazer afetivo e intelectual. E pronto, eu se calhar vou passar aqui por vários tópicos, quase fragmentados,
porque o tema da confiança, como qualquer tema, o Paul Valéry dizia uma coisa que é que o negócio, digamos, de falar sobre um determinado tema era muito injusto, que era, dão-nos uma palavra e querem que nós retribuamos com 500 ou 1000, não é? Mas realmente cada palavra tem infinitas entradas e se calhar vou deixar alguns tópicos e depois podemos entrar neles ou não. Ou seja, a primeira questão interessante é perceber que a confiança, como podemos assumir, por exemplo, a Lídia falou disso, e eu vou falar de vários tópicos, da confiança como um valor positivo. E isso talvez seja o mais direto. Mas também, lá está, a questão de rodar as coisas, rodar as palavras. A confiança pode ser, e em alguns contextos, pode ser um valor negativo. Por exemplo, na ciência, o grande salto da ciência, por exemplo, o método Descartes, por exemplo, o Karl Popper fala disso, da desconfiança. O método moderno da ciência, de alguma maneira, assenta na desconfiança. Eu vejo o Sol a ir embora, mas tenho que desconfiar. Tenho que desconfiar. Será que isto é mesmo assim? É o Sol que está a ir embora? Ou seja, o Karl Popper tem um texto muito, muito interessante sobre isso, que é precisamente a ideia de que a confiança, de alguma maneira, pertence à pré-ciência, a confiança nos factos, não é? A crença total nos factos. E a desconfiança é a base do método científico. Não é? Isso é interessante porque também na filosofia, por exemplo, há uma linha da filosofia que o velho, o Diógenes, se calhar foi o precursor, que é chamada o cinismo, se quisermos. Não é? Aliás, há um livro do Peter Sloterdijk, um filósofo alemão, que eu acho que é o grande filósofo vivo, que é precisamente a razão cínica. E a razão cínica também parte muito da desconfiança, e uma desconfiança, eu depois já vou falar da parte realmente extraordinária da confiança, como valor positivo, em relação à qual eu estou totalmente de acordo com o que disse a Lídia, não é? A confiança é uma coisa absolutamente fundamental, não é? Sem confiança, as pessoas quase que não se levantariam, não é? A grande depressão e a pequena depressão vivem da não confiança, muitas vezes em si próprio, não é? Mas falando deste outro ponto de vista, esta ideia de que também no pensamento se tem que desconfiar, por exemplo, das suas próprias conclusões, desconfiar das certezas, por exemplo, a autoconfiança a nível do intelectual é algo que desconfia de ti próprio, desconfia do que estás a pensar, desconfia do que concluíste. Tudo isto coloca a desconfiança como um valor positivo, não é? E a confiança como um valor negativo. Ou seja, é interessante ver um pouco esses contextos. Também historicamente, eu acho que há uma. Eu gosto muito de um pintor Caravaggio, não é? Há uma história bíblica, quer dizer, a ressurreição, o São Tomé, a ideia de ver para crer, a ideia de tocar nas feridas, não é? Parte da ideia de desconfiança, ou seja, e é interessante que há este episódio bíblico, enfim, tem infinitos comentários, e há pessoas que se posicionam no elogio da desconfiança. Ele precisa de tocar, e é fundamental ter tocado para mostrar que era verdadeiro, para perceber que era verdadeiro, e outros para quem a desconfiança de um seguidor de Cristo, ter que tocar nas feridas, ter que ver, é uma desconfiança negativa, não é? E isto é interessante, que de alguma maneira podemos separar entre o método científico digamos, uma crença quase que não precisa de ver. Eu diria que São Tomé, se calhar, este episódio também inaugura um bocado a ciência, quer dizer, eu preciso tocar para perceber que é mesmo isto, não é uma alucinação minha, etc, etc. Enfim. Mais alguns tópicos. A palavra confiança, e agora seguindo se calhar um pouco também na linha do que a Lídia esteve a falar, a confiança tem a ver com coisas essenciais. Fiar, é engraçado fiar, não é?
o credo, o crédito, a fé, a racionalidade, há muita coisa aqui que também... Mas algo de que falou a Lídia Jorge que me parece importante é a questão do virtual. Ou seja, é interessante se nós pensarmos neste episódio de tocar nas chagas de Cristo para perceber que está mesmo ali e que é mesmo Ele, se nós de repente pensarmos no mundo em que nós estamos, em que praticamente não temos ninguém em quem tocar, não é? Em que nesta época a presença era de alguma maneira à prova. E já que peguei neste episódio bíblico, ele estar presente mostrava que de alguma maneira aquilo era verdade. Hoje quase nada está presente, o mundo invade-nos a partir da ausência, não é? E eu hoje por acaso estive num outro contexto e lembrei-me de uma frase do Goethe que eu gosto muito, que é a minha única deusa é a presença, que é absolutamente extraordinário. Ele a dizer, eu não tenho Deus, a minha única Deus é a presença, não é? E nesta época do virtual, esta frase é cada vez mais necessária, não é? Esta ideia de que eu só acredito no que eu posso tocar, no que está aqui. E nesse aspecto há aqui um choque, que o nosso corpo instintivamente só acredita, só tem como Deus a presença, mas por outro lado, quase tudo nos chega no virtual. E o que está a acontecer de alguma maneira é que esta questão das notícias, que falou a Lídia, hoje talvez um dos maiores perigos da confiança é precisamente o facto de sermos bombardeados com mentiras, faz com que hoje desconfiemos de uma forma absurda dos factos, da verdade, etc. Hoje, o grande problema não são as notícias falsas, digamos, o grande problema final. O grande problema é que isto é uma inundação e a certa altura nós duvidamos de tudo, tudo. Talvez a nossa geração não duvide, ou as diferentes gerações que estão aqui, mas, por exemplo, a geração de 20 anos, ao contrário do que pensamos, não é acreditar em tudo. Eles recebem uma notícia, eles não acreditam em nada em termos de notícias, nada. Ou seja, tudo precisa de ter uma quantidade de comprovações. E como as pessoas não estão, é preciso uma espécie de método detetivo para comprovar que esta notícia veio de uma fonte certa, é preciso tempo. Como a maior parte das pessoas não querem investir tempo em montes de temas completamente diferentes, o que acontece é que tudo fica como no mesmo espaço da mentira, da possibilidade de mentira. Portanto, neste momento é muito difícil, até porque, por exemplo, as novas gerações, ao contrário, por exemplo, se calhar de nós, praticamente não veem televisão. Praticamente o acesso que têm, e mesmo a nível da online, e o online põe ao mesmo nível um jornal como o Expresso ao Público e um blog, não é? Não há ali uma distinção muito evidente. E, portanto, o que acontece é que realmente o grande problema da confiança em relação ao que está a acontecer é talvez o mais perigoso, porque esta desconfiança em relação a tudo faz com que de alguma maneira se dilua uma distinção fundamental entre verdade e mentira, não é? Isso parece-me perigoso. Também rapidamente, acho que a confiança, esta questão de confiar nos outros ou confiar em si próprio, são duas questões, também é um tema importante. Muitas vezes a confiança em si própria faz com que possamos não necessitar de tanta confiança nos outros, mas de alguma maneira eu diria que uma possibilidade de equilíbrio é a pessoa ter confiança em si própria e confiança nos outros, e aí talvez tenha uma estabilidade afetiva interessante. Há uma palavra que eu associo muita confiança, que é contar, e o contar, porque tem a ver um pouco com a questão do contar uma história, contar um facto. O contar, a palavra em português tem vários sentidos. Podemos dizer contar uma história, podemos contar dinheiro, contar, e também podemos utilizar contar com o outro. Eu conto contigo. Aliás, a expressão eu conto contigo
é uma expressão que remete para uma confiança, eu conto contigo afetivamente, mas também é uma confiança afetiva, mas também uma confiança, digamos, numérica. Eu conto contigo dinheiro, ou seja, eu sei que não me vais enganar, eu conto contigo uma história, podes-me contar uma história, há uma questão também de verdade, e portanto esta questão da confiança é uma confiança muitas vezes que é material, é uma confiança também factual, eu confio no que me estás a dizer, e também uma confiança afetiva. Do ponto de vista também, voltando ao ponto de vista negativo, esta ideia de confiar no próprio dia, confiar no que está à volta, era algo que, por exemplo, nos anos 60, e se pensarmos ainda antes, quando o Rambo dizia tens de mudar de vida, e nos anos 60, a questão dos anos 60, 70, a questão da burguesia, ou seja, de alguma maneira, esta ideia de eu ter a certeza do que vai acontecer no dia a seguir, esta confiança no dia seguinte, esta confiança que há uma determinada estabilidade que, que é elogiável, nos anos 60, de alguma maneira, era associada a uma vida burguesa. A ideia de que realmente há uma espécie de estabilidade, porque a confiança tem a ver com estabilidade. Mais uma vez, a estabilidade pode ter um valor negativo, mas para muitos tem um valor negativo. Os situacionistas, que eram um grupo de arquitetos, enfim, de esquerda, defendiam muito a ideia de cada dia ser um dia diferente, da não estabilidade dos dias, precisamente desconfiar de uma forma fixa de vida, não é? Eles não aceitariam, por exemplo, a ideia de termos de segunda a sexta um trabalho em que seguimos o mesmo percurso, etc. Isto para eles era inaceitável. Há toda uma escola, por exemplo, literária, o Jack Kerouac, os Beat, que defendiam precisamente o on the road, que era um pouco a ideia de nunca estar no mesmo sítio, não é? E a ideia de estabilidade ser precisamente uma ideia de quase de desistir de viver. A vida estável, eles associavam muito a uma burguesia de que eles queriam escapar, não é? E a palavra burguês que saiu um pouco de uso em determinadas décadas, como se calhar alguns se recordam, era um dos insultos mais temíveis, não é? Pronto, há aqui mais alguns tópicos, eu acho que é também interessante, agora terminando se calhar com a parte positiva, o que eu acho bonito na questão da confiança afetiva entre pessoas é quando se consegue construir uma espécie de comunidade. Por exemplo, quando alguém tem confiança no seu companheiro, e essa confiança é uma confiança absoluta, essa confiança transforma duas pessoas numa comunidade. Não é? Quando de repente eu tenho 4 ou 5 amigos em quem confio por completo, de repente não sou eu e eles, somos nós, esta questão do nós, e cria-se uma comunidade. Portanto, o que eu acho mais extraordinário na questão da confiança é a questão da comunidade. E precisamente nós hoje, até com as questões das migrações, com a questão do outro, nós cada vez estamos a ter, eu diria, comunidades mais pequenas. Eu falei da comunidade, sei lá, de um companheiro ou de uma companheira, a comunidade de família ou de amigos, e provavelmente paramos aqui. Paramos aqui. Ou seja, é muito difícil hoje haver uma comunidade de mais de 15 pessoas, 20 pessoas, ou seja, desta comunidade no sentido de comunidade de empatia, não é? Isso talvez seja o mais terrível, é perceber que há um deslaçar, pode ter a ver também com nós vivermos em cidades grandes, não é? Por exemplo, um deslaçar de comunidade de vizinhança é uma coisa absolutamente destrutiva em Lisboa, falando em Lisboa, não é? Esta questão das pessoas não se, eu não saber quem é o meu vizinho, as pessoas não se cumprimentarem, isto a ideia da comunidade virtual, de alguma maneira, destruiu a comunidade que de alguma maneira, se a nossa casa for incendiada, nos pode ajudar, ou for atingida pelo fogo, nos pode ajudar. Para terminar, nesta questão dos fogos, houve uma notícia muito, muito bonita, muito simples, mas que 2 vizinhos
que estavam, infelizmente, como há tanto no campo e na cidade, mas dois vizinhos que estavam há muito tempo zangados, de uma forma até quase violenta. Houve um incêndio que estava a apanhar as duas casas, que eram vizinhas, não é? E os dois os dois apagaram, não é? E eu não me lembro qual foi o jornal, mas conta isso, que no final de apagarem, um deles disse: a nossa zanga acabou, não é? E isso é extraordinário, não é? De alguma maneira houve ali uma comunidade que foi criada pelo um perigo. E é isso, eu acho que nós, muitas vezes, infelizmente, criamos comunidades à força, comunidades por medo e por perigo, que é a pior forma de criar comunidades. A melhor será por amor e afetividade, não é? Mas essa é uma comunidade muito pouco, digamos, em moda, não é? Gonçalo, muito obrigado também por estas notas introdutórias. Agora vamos passar ao período da discussão. Eu se calhar vou chamar, como normalmente é hábito, aqui alguns dos nossos participantes a fazerem alguma questão. E se calhar começava pela Filipa Pereira Coutinho, que está aqui hoje connosco, é um gosto tê-la connosco. Filipa, queres fazer algum comentário, alguma questão? À proposta daquilo que foram as duas intervenções, uma breve questão. Não estamos a ouvir, não estamos a ouvir. Pois não. Muito bem. Ponhas-me aqui desprevenida que eu estou aqui ainda aqui esmagada com tudo o que eu vi. E é de facto muito enriquecedor. Eu gostei especialmente aqui da ideia do inventar a admiração pelo outro, que a Lídia falou, criarmos admiração no outro, nas facetas portanto, criarmos por aí os laços de confiança. E gostei muito, agora aqui desta parte final, do Gonçalo, de criarmos a comunidade por amor como primeira forma, mas também da ideia de que podemos criar comunidade pelas vicissitudes e pelos traumas, no fundo, não é? Hum, não seria a primeira forma, mas é uma forma muito boa de dar a volta a temas complicados. E isso passa não só nas catástrofes, mas nas empresas e nas famílias, não é? Portanto, aproveitarmos os temas mais complexos, ou mais dolorosos, ou mais difíceis, para criar confiança e dar a volta e criar confiança. Eu acho que, não sendo, como o Gonçalo diz, a primeira forma, idealmente seria criar a confiança pelo amor, mas é uma ferramenta que, a meu ver, deve ser muito explorada. Muito bem. E Acho muito que é. obrigada aos dois, de facto, isto, e a ti, Jaime, por esta iniciativa e mais uma Muito bem. discussion. Muito bem, continuando aqui a discussão, vamos tentar criar aqui uma conversa com várias pessoas. Temos aqui o Hugo Pinheiro, que também é uma pessoa muito ligada a estes temas e gosta também de refletir, de pensar. Hugo, alguma questão para a Lídia ou para o Gonçalo? Depois temos aqui uma discussão a seguir. Muito bem. Cheguei há pouco tempo, já em viva, como estás? Olá a todos. Cheguei há pouco, mas gostei muito das intervenções do Gonçalo, coisas que eu apanhei, acerca de como é que se podem criar comunidades ou como elas podem existir sem nós pensarmos que sequer se isso é possível. E eu também li essa notícia daquelas duas pessoas que estavam desavindas, ajudaram-se mutuamente e acabou a zanga também, portanto, também foi criada ali. Passaram a ter algo em comum, não negativo, mas uma coisa boa. Positivo. Vou continuar a estar atento aqui a. Muito bem, sim, senhor. Mas já Ana agora, Paula Neves. Sim, sim, força, Gonçalo. Se fosse o Gonçalo, a ideia é criarmos aqui interatividade. sim, em relação ao que a Filipa também, não sei se podemos tratar assim, podemos tirar Claro que os. sim, claro que sim. Ok, peço desculpa. Mas o problema, eu percebo, e claro que é uma comunidade que é criada para combater o fogo, mas todas as comunidades criadas por medo ou por qualquer coisa, de alguma maneira são comunidades que partem há logo um ponto de partida que me parece negativo, não é? E que é claro que eu acho que uma comunidade que está junta afetivamente já fica mais forte diante do perigo, do medo, isso não tenho dúvidas. Mas, por exemplo, eh, só para dar um exemplo até das biografias, há muitos casos, enfim, isto é uma generalização, haverá de certeza muitas exceções, mas há muitos casos, por exemplo, de irmãos que estão muito ligados e têm uma ligação quase absolutamente fortíssima, muitas vezes, por exemplo, porque tiveram um pai muito violento. Há muitos casos assim.
E isso é algo que, por um lado, é bonito, mas, por outro lado, é perceber eles estão tão juntos porque tiveram que se defender, não é? Isso dá sempre uma espécie de sensação amarga, digamos. Mas é um confessor do mal, no fundo, não é? E eu acho que Sim, isso é sim, muito claro, positivo, claro, não é? claro. Mas é completamente diferente, por exemplo, para dar este exemplo, e é um exemplo totalmente ficcional, se quisermos, seria completamente diferente 3 irmãos que já têm uma relação muito boa e que de repente, perante a perda de um pai, por exemplo, ainda se juntam mais, não é? Ou seja, nem todos mesmo que nós cheguemos aos mesmos resultados, a causa acho que ainda tem alguma importância. Porque é que se criou esta comunidade? Por medo dos imigrantes. Porque é que se criou esta ligação tão... Por exemplo, há ligações fortíssimas entre vizinhos que se criam por medo de assaltos, por medo de imigrantes, por medo de... Ou seja, acho que não podemos ter o olhar só na comunidade final que é criada. É porque é criada essa comunidade. Não é? Muito bem. Ana Paula Reis, quer fazer alguma questão também, para depois passarmos também à Lídia, criamos aqui alguma dinâmica? Diria que este, até hoje, já é o tema mais complexo que nós debatemos, porque vamos ao mais profundo de nós próprios, não é? A confiança esteve na base da evolução. E a minha questão é se esta ausência ou esta dificuldade de confiar nos outros não está na base desta nossa inflexão e deste novo mundo. E é a pergunta que mais me ocorre. Esta questão de falar de irmãos e de vizinhos desavindos que se aproximam por fatores sempre exógenos a essa relação e, em geral, por algo negativo. Será que temos de esperar por algo negativo, mas exógeno à nossa existência para nos aproximar? É uma pergunta que eu deixo. Hoje estive de manhã a ouvir um vídeo muito interessante do Mogwat, que foi diretor das unidades de negócio da Google e que fala da inteligência artificial e apresenta um mundo terrível, verdadeiramente negativo, justamente porque estamos a dirigir-nos para um mundo comandado por algoritmos que os próprios experts não são capazes de explicar. Enfim, é esta reflexão. E muito Lídia, obrigada. antes de passar à Lídia, temos aqui connosco o Zé Teixeira, que é um conhecido empresário que também está muito ligado aos temas da escrita e da reflexão. Eu sei que ele está no carro, mas Zé Teixeira, quer fazer algum comentário, alguma questão? Olá a todos. É um prazer estar. Estamos a ouvi-lo, estamos a ouvi-lo. Tive mesmo de ir para o carro. No fim da intervenção da Lídia, eu estava a ver que não surgia a comunidade, o comunitarismo e o valor e o poder das comunidades, mas sempre posso dizer que a economia, de uma forma geral, ela não percebe nada de literatura, quer dizer, não entende que a literatura seja um fator decisivo para a competitividade, como a poesia, como a filosofia, como as artes, mas sabe que a confiança é decisiva. E há uma espécie de conversa que nós temos que é, pá, se me faltas à palavra, isto é uma frase antiga, não se pode faltar à palavra. Não me interessa ter contrato ou não ter. Se nós numa relação de construção, numa relação que temos de uns com os outros, com as fiscalizações, numa relação com stakeholders, nós não podemos faltar à palavra, nós não podemos faltar à palavra depois à polis, nós não podemos faltar à palavra aos nossos trabalhadores. Se nós faltarmos à palavra aos nossos trabalhadores, nunca mais nós temos mão na empresa. E esse valor, nós sentimos-lo que está a perder-se exatamente por aquilo que o Gonçalo acabou por falar bem, e que era uma das minhas notas quando eu estava aqui no gabinete, que é sobre o poder do comunitarismo, o poder da vizinhança. E a vizinhança não é só por interesse. Digamos que não há aqui uma visão utilitarista, no sentido de que eu te quero trocar, não há aqui uma teleologia, digamos, mas há aqui uma intenção clara de entreajuda, que é outra coisa. E entreajuda, quando nós, há uns anos, eu até fiz aqui uma coisa parecida aqui na DST, que montei um sino, um campanário, para depois chamar trabalhadores, em vez de mandar e-mails. E quando havia um fogo e se ficava a rebate, quem não viesse ajudar. E as comunidades têm essa vantagem da censura social. Fica-se fora da comunidade se falha a palavra. Nunca mais é um deles.
E o que está aqui a faltar, enfim, isto é a partir do século XVIII, com o utilitarismo, com a corrida para o individualismo, e que está a ser acelerado por um isolamento que por acaso veio confirmar, o Covid veio confirmar essa biologia das pessoas. Pascal falava quando as pessoas não sabiam estar sozinhas, não é? E de repente parece que as pessoas voltam a casa e esse individualismo vem ao de cima. É um tema que temos de refletir e que na economia devemos lutar contra. Mas gostei muito e, sobretudo, por esta ideia, eu que sou filosoficamente um comunitarista e que aqui mesmo nas empresas, eu daqui há pouco tempo dizia, uma empresa não é um hipódromo em que os nossos trabalhadores são cavalos e nós estamos aqui a apostar e eles a passarem uns por cima dos outros, a ver quem é que chega primeiro. E essa ideia, e uma empresa é uma comunidade. E nós temos de fomentar o grande desígnio. O Jeremy Rifkin, ele falava, quer no fim do trabalho, quer neste último livro da margem custo zero, agora já me está a escapar o nome completo, mas falava no valor das comunidades e no que a inteligência artificial poderia contribuir para a realização de comunidades. Deixava este tema ao Gonçalo, nomeadamente, a inteligência artificial, afinal, pode colar e não deslaçar. Sim. Se me permite só... Sim, também depois passamos à Lídia, depois temos aqui o Dr. Carlos Costa, que eu passo a seguir à Lídia. É muito estimulante o que disse, e eu estava a pensar numa coisa, porque a alegria que se tem, o prazer que se tem, a alegria que se tem numa comunidade de um casal ou comunidade de uma família é uma, mas ela não é substituível pela alegria que se tem da comunidade de grupo. Quer dizer, não é preciso dar aqueles exemplos de, sei lá, quando numa festividade do 25 de Abril ou num jogo de futebol, a alegria de pertencer a um grupo que consegue qualquer coisa é uma alegria que não é substituível pela alegria de uma família, comunidade. Portanto, nós, sendo muito individualistas, temos um instinto gregário, nós precisamos de uma alegria coletiva. Eu sinto isso, eu tenho muitas alegrias pessoais, tenho pessoas aqui à volta, felizmente, mas há qualquer coisa, quando estou dentro de uma multidão e todos estamos contentes com o mesmo, pode ser um gol de Portugal ou pode ser uma coisa mais ou menos densa, há qualquer coisa ali que chega a uns patamares diferentes e isso talvez nos falte. E já agora para concluir, é um pouco triste que, por exemplo, nós alcancemos isto quase sempre com o futebol. Por exemplo, o hino. As pessoas às vezes choram, mas se não existisse o futebol, eu acho que 90% das pessoas não saberiam sequer o hino. E nesse aspecto é interessante, por um lado, como o futebol consegue qualquer coisa extraordinária. Mas sim, há uma comunidade afetiva num grupo de trabalho. Eu já vi grupos que conseguem carregar em conjunto um peso, e qualquer trabalho coletivo de empresa é isso, é carregar um peso de um lado para o outro, conseguir algo. Há um contentamento de uma tarefa coletiva que não é alcançável pela alegria afetiva, digamos, de companheiros, não é? Mais próximos. Bem. Lídia, quer fazer também um comentário? Sim, força. Uma nota, tem a ver com uma crónica incrível no público sobre os Oasis e sobre o júbilo coletivo que é um concerto e este regresso dos dois irmãos para fazer concertos, os grandes concertos de massas, porque na realidade o júbilo e o prazer da comunidade num conjunto muito alargado estou completamente de acordo com o Gonçalo, é completamente diferente. Francisco Mendes, que fez essa crónica no público e que depois o Pedro Adão, enfim, falou nela no domingo seguinte. Muito bom, muito bom. Muito bem. Lídia, quer fazer um comentário antes de passar ao Dr. Carlos Costa e a outros colegas, por favor? Sim, quero. A Ana Paula Reis falou da imensidão deste tema, que é um tema absolutamente vastíssimo, e eu acho que o que é interessante é que de tudo aquilo que nós enunciamos, fixámonos na questão do poder da confiança na comunidade. E isto é, de facto, muito, muito interessante, não é? Possivelmente é o denominador comum. É aquilo que nós, como, digamos, olhando para esta questão, sentimos que é o remédio imediato. Mas eu queria, e sublinhando tudo, inclusive este último aspecto que eu acho também fundamental e que o Gonçalo referiu e o engenheiro José Teixeira postam em relevo, que é a comunidade em grupo, viver num grupo, como se nós tivéssemos necessidade de ser, pode ser depreciativo para muita gente, mas
a Rosa Montero diz uma coisa muito interessante no livro A Filha do Canibal, que é: eu devo ter sido pastor porque eu sinto-me bem como uma ovelha no meio de um rebanho. E a verdade é que se esta imagem, a ovelha no meio do rebanho, de certa forma foi completamente alterada e virada do avesso com a ideia do seguidismo, com a ideia da acefalia, a verdade é que sentirmos no meio de um grupo e vibrarmos em conjunto por alguma coisa é salvadora. E durante o período da pandemia, nós lembramos o papel que teve a arte e os concertos que se faziam online entre todos, não é? Portanto, as pessoas que se associavam a isso. Mas eu queria dizer uma outra coisa. A Ana Paula Reis falou da questão desse mundo que aparece aí, que é o mundo da pós-humanidade, que parece ser encenado pela questão da inteligência artificial. E eu sobre isso queria lembrar o seguinte: é que nós hoje, aquilo para que estamos virados é para agirmos em função dos inputs, dos estímulos coletivos e não do nosso. É como se nós não quiséssemos pensar. É como se de facto, aquilo que é bom no grupo, que é sentirmos vibrar em conjunto, isso só acontece, de facto, quando nós temos uma subjetividade forte, completamente forte e bem individualizada. Aquilo que mete medo e aquilo que receia, que tantos têm falado nisso, tantos filósofos e pensadores, é quando esse grupo ele não tem, é feito por indivíduos que deixaram de pensar por si e que agem como um grupo acéfalo, que vai em nome, digamos, ou de alguém que é porta-voz e que obedece completamente a tudo. E nós estamos, de facto, hoje a assistir a essas situações messiânicas em que, com argumentos absolutamente falaciosos e falsos, há grupos inteiros que, sabendo que é mentira, aceitam a mentira como um método para a expressão e para tomar uma ação. E isso leva-nos a pensar que nós, de facto, estamos bem preparados a continuarmos assim. Nós preparamos-nos bem para alguma coisa que é, de facto, a pós-humanidade. E que muitíssimo bem casada com aquilo que é a inteligência artificial, os poderes da inteligência artificial. E que é preciso, de facto, repensar e voltar para trás. E a minha ideia é esta, é de que sem um apetrechamento na parte subjetiva individual, nós vamos estar mal. O futuro não vai ser bom. Aliás, o Gonçalo falou aqui várias vezes da Bíblia e eu quero lembrar o seguinte, eu vou também lembrar o seguinte: na questão da confiança, nós temos de saber, como seres humanos, que nós somos hóspedes da Terra. Nós passamos pela Terra, mas nós somos hóspedes da Terra. E aguentar isso com alegria e sabermos isso demora e custa. E precisa-se de um grande suporte cultural, filosófico, para nós sabermos isso. Nós somos hóspedes da Terra e podemos ser abandonados. E a ideia superior na construção da subjetividade é sabermos em algum momento convivermos só conosco. Isso é difícil. Voltando à Bíblia e voltando àquilo que são os fundamentos da civilização ocidental, eu lembro-me que o Cristo, das últimas palavras que ele tem é: Pai, porque me abandonaste. A nossa religião, a religião que fundamenta o mundo ocidental, existe um ser humano enquanto homem que é abandonado pelo próprio espírito, isto é, pelo próprio Pai. Eu não sei quais são as implicações teológicas, enfim, que estão aqui atrás, e alguém talvez mais conhecedor do que eu poderá dizer, mas, na verdade, eu sempre interpretei isso como a ideia de que todo ser humano é um ser abandonado a certa altura. E é preciso ser muito forte e ter uma subjetividade muito forte e uma cultura forte
e um entendimento muito forte do que é ser gente, para nós conseguirmos, de facto, ter honra de ser pessoa e viver este mundo com dignidade e com justiça, e fazendo justiça. Porque, faltando isso, o mundo é de facto darwiniano. Aliás, para falar daquilo que está hoje a acontecer, é natural, é muito comum hoje os professores de biologia das ciências da vida apresentarem o ser humano aos adolescentes como se nós fôssemos uma espécie em transição. Assim como os dinossauros desapareceram, assim como houve espécies que desapareceram, nós vamos desaparecer, nós somos um bicho sobre a Terra. Passar da ideia de que nós somos um bicho sobre a Terra para uma outra noção, para uma noção de grandeza humana, é muito importante, porque senão, associando tudo isto que nós estamos a dizer e que a Ana Paula Reis falou, de facto, aquilo que pode acontecer com as comunidades, grandes comunidades onde nós nos sentimos bem e felizes, é que possamos transformar-nos em comunidades sem sentido particular da vida, sem rumo particular da vida. E é isso que eu penso, que quando se fala naquilo que é confiança, há essa dimensão introspectiva, que é a confiança em mim próprio como um ser que pensa. E isso eu acho que é absolutamente fundamental. E na nossa geração nós tivemos isso. Nós fomos empurrados para a leitura, tínhamos filosofia, muitos de nós tínhamos a crença digamos, em patamares metafísicos, adquirimos uma linguagem provinda da religião que, como, por exemplo, enfim, como vários livros da Bíblia, ao ler, nós extrapolávamos para sentidos profundos da existência, como, por exemplo, o livro do Eclesiastes, que é um dos livros fundamentais da cultura ocidental. E se nós vamos retirando tudo, quer dizer, vamos retirando tudo aquilo que é o peso de ser, a consciência de ser, a capacidade de estarmos conosco perante o mundo e a tentativa de ler em silêncio o mundo, eu acho que seremos muito pobres se não tivermos isso no futuro, em grandes comunidades onde iremos a reboque, digamos, de tambores que nos levam para sítios sem sentido e vazios. Então, eu, enfim, possivelmente não terei mais nenhuma hipótese de Não, tem. Ainda tem Sim. uma última, não se ocupe, ainda tem uma Sim. última. Mas eu queria dizer que há um livro muito interessante do Patrick Boucheron, que se chama Le Temps qui reste, portanto, o tempo que nos falta, e ele fala em todos estes elementos, pensando que nos falta muito pouco tempo para haver alguma coisa desconstrutora daquilo que foi a herança de nós sobre a Terra, portanto, a ideia de que pode haver, de facto, uma situação sem retorno no mundo, e ele diz precisamente que nos livros nós encontramos, é muito interessante isso, ele diz, nos livros nós encontramos por vezes o estímulo para termos uma alegria que nos conduz à esperança e nos conduz a batalhar por ideais até ao fim e que são ideais da continuidade humana. E ele diz precisamente que a arte e a literatura, e ele fala da literatura e dos livros como mensagens para nos dar essa alegria, a alegria essencial da existência, quer pessoal, quer comunitária, para invertermos aquilo que pode ser o fim do mundo. Aliás, há aquele célebre filme, As Asas do Desejo, que já tem tantos anos, do Wim Wenders, mas o texto é do Peter Hanke, e ele diz uma coisa, a certa altura o poeta diz uma coisa muito interessante, que é mais ou menos isto: eu sei que o mundo pode estar perto de ter o seu fim, mas eu continuo a narrar. A ideia de que narrar, digamos, de crer nas palavras, que significa crer na humanidade, que parece que são os únicos seres que falam, os únicos seres que articulam palavras e, portanto, podem fazer poesia, isto é, têm acesso à metáfora. Ele diz, no fundo, a dizer, nós podemos evitar esse fim.
E eu devo dizer que, acreditando piamente que é verdade aquilo que o Gonçalo diz, que é verdade que a não confiança é o que é a mãe da ciência e é a mãe do entendimento. O demónio tem aí o seu papel, não é? Mas a verdade, o Dr. Fausto tem aí o seu papel para a ciência, mas a verdade é que esta confiança, que é esta a salvadora humana, que nos faz seres comuns uns com os outros, na verdade eu estou com as asas do desejo. Eu acredito que as palavras, as frases, a metáfora, a poesia, ela é criadora de uma esperança e de uma alegria que nos pode fazer ver com clareza e com esperança para, enfim, para podermos evitar aquilo que perpassa nas madrugadas em que todos acordamos e temos pesadelos nos dias de hoje, evitar aquilo que pode acontecer. Muito bem, então passamos a uma segunda ronda final. Portanto, temos já aqui o Dr. Carlos Costa, depois também vou chamar duas outras pessoas e depois peço-vos para fazer uma nota final, quer a Lídia, quer ao Gonçalo. Dr. Carlos Costa, faz favor. Muito obrigado. Eu não tinha a intenção de falar, só falo porque foram demasiado estimulantes, portanto, a responsabilidade dos oradores. Se tomo a palavra porque me suscitaram questões. A primeira questão que eu gostava de salientar é o seguinte, é que a noção de confiança anda associada à noção de expectativa. Eu tenho confiança porque espero um comportamento. Eu tenho confiança porque espero uma reação. E, portanto, há aqui um jogo de ação e reação. Nós, todos os dias, e a sociedade baseia-se numa lógica de confiança. Os níveis de confiança é que são diferenciados. Eu saio à rua e atravesso na passadeira porque tenho confiança. Eu saio à rua, vou comprar pão e compro pão porque tenho confiança que não vou ser envenenado. Um outro nível de confiança que é a confiança relacionada com ações previamente acordadas, combinadas, que é um nível de confiança de outra natureza. Eu confio que aquilo que acordei vai ser cumprido. Esse é o estádio, digamos, de confiança, eu diria, previamente acordada. Mas nós vivemos num mundo em que o nível de confiança tem sucessivas camadas e esses níveis, essas sucessivas camadas é que definem, e aí vou ao encontro das questões que foram colocadas, quer a concordância de comportamentos, quer os níveis de comunitarização. O nível de comunidade é o nível superior de confiança. Significa que eu tenho uma confiança na rua, e tenho uma confiança na família, e tenho uma confiança na comunidade, e tenho uma confiança entre adeptos do meu clube de futebol, que são níveis diferenciados e que implicam depois também níveis diferenciados de partilha de valores. Mas há uma coisa que eu gostaria de salientar que é importante, é que a confiança só existe, nós só falamos de confiança quando ela pode faltar. Ou seja, a confiança tem associado a si a ideia de arbítrio. Eu confio, e é isso que distingue a confiança. Não há confiança entre animais. Entre animais há comportamentos que resultam, digamos, de sua resposta determinada pela sua genética. O pássaro no ninho, que acabou de nascer, espera e tem confiança que vai ser alimentado, mas isso não resulta do livre-arbítrio da família que o alimenta, resulta de uma outra coisa que é uma determinação biológica. E é aqui que importa chamar a atenção, é que quando se passa do presencial para o virtual, ou há a garantia de que todos os membros partilham um determinado nível ético, um determinado conjunto de valores, ou a probabilidade de a resposta corresponder àquilo que era a expectativa vai necessariamente ser muito menor. E daí que nós, por exemplo, e eu agora falo como economista, atribuamos muita importância a todas as questões que resultam
da ética, as questões que resultam digamos, da partilha de valores. Eu vou-lhes dar um exemplo. Falou-se há pouco de uma empresa. Uma empresa é uma comunidade que assenta sistematicamente numa relação de confiança. Não pode ficar tudo escrito num documento que se pede ao trabalhador para assinar. E mesmo que assinasse, não resultaria daí uma obrigação de o respeitar. Ele conduz a um certo comportamento por um conjunto de princípios que o obrigam e o censuram. Isto tem a ver com a censura individual, psicológica, a autocensura, de que falava a Lídia Jorge, e depois tem a ver com a censura do grupo, que ajuda e enquadra a censura individual. E isto leva-me a uma outra questão que é para mim, bastante relevante, é que não existe a possibilidade de confiar se eu não conheço o outro e se não sei com que valores é que ele trabalha. Se eu não conheço o outro e com valores trabalha, eu tenho necessidade de introduzir necessariamente um grau de segurança relativamente à resposta que vou receber ou à minha reação à ação que ele vai ter. Daí que eu considero, por exemplo, que uma das questões fundamentais que molda as sociedades, que as distingue, é os níveis de confiança que têm entre si, porque quanto maior é o nível de confiança, menor é o risco de comportamentos desviantes e menor é o custo de ação conjunta. Um grupo, por exemplo, que se ocupe de uma operação de salvamento marítimo, por hipótese, tem que ter um nível de confiança extremo entre eles, sob pena da ação não gerar a reação. A sociedade e as sociedades produzem isso a partir de princípios, a partir de uma ética assente numa religião ou não importa, mas uma ética, e é o lado, digamos, automotivador que determina os níveis de confiança. Ninguém pode ter uma sociedade baseada apenas numa obrigação de comportamento imposta do exterior. A obrigação de comportamento tem de vir do interior, tem de ser sentida, e por isso é que a confiança e o sentimento acabam por convergir, porque o sentimento de falha é o que vai reforçar a capacidade de agir e comportar-se de acordo com determinados padrões, que são os padrões esperados da contraparte do outro cidadão. Eu tenho uma esperança de comportamento porque partilho um conjunto de valores e estou seguro que esse conjunto de valores também é partilhado pelo meu interlocutor. Se não tenho esse conjunto de valores partilhados, eu tenho que encontrar uma forma de os explicitar e tenho que ter uma forma de sancionar a falha a esses valores. Volto ao ponto de partida. Quando alguém entra numa estação de metro e se sente segura porque está à espera de um comportamento, de uma atitude da parte de todos os que encontram. Quando a pessoa entra numa estação de metro e não se sente segura, é porque sabe que pode encontrar pela frente um comportamento que se desvia daquilo que é a sua expectativa. Muito bem. E terminando, está bem? Muito obrigado. Muito bem. Não sei se a Paula Freitas, que também está aqui connosco, quer fazer algum comentário, alguma questão? Para irmos rodando. Muito bem, Paula. Não, eu boa tarde, tinha preparado a questão ligar com o medo, mas já foi francamente falada. Gostava de também ligar a confiança com a capacidade de criação. Se calhar confiança em si mesmo, se calhar um pouco diferente da perspectiva do cientista que desconfia das regras, das leis que já estão estabelecidas e procura caminhos novos, mas a confiança também como motor de avanço e de progresso, se quisermos usar duas palavras um pouco em desuso. Muito bem, sim, senhor. Temos aqui também connosco um arquiteto, que é o Paulo Coelho.
Não sei, Paulo, quer colocar alguma questão? Ou algum comentário? Estamos a entrar na reta final. Como é que do lado da arquitetura se vê a confiança? Boa noite. Obviamente que a confiança é um pilar base da arquitetura. Se nós não confiamos na nossa equipa, não confiamos nos construtores, não confiamos, no fundo, genericamente, no savoir-faire de todos os intervenientes, não temos obra feita. E nesse sentido, é verdade que nós temos que ter confiança na comunidade muito grande. E não é fácil quando nós começamos a trabalhar pela primeira vez com alguém. Lá está a questão de desconhecermos o próximo intimamente, não sabemos até que ponto temos essas garantias, no fundo, mas genericamente eu concordo que a confiança é uma coisa que se conquista, que vai-se cultivando ao longo do tempo e que temos vários níveis de conquista, vários layers, no fundo, em que cada pessoa cria os seus próprios níveis de confiança com o outro. O meu nível de confiança não tem que ser igual ao nível de confiança do Jaime, ok? Nós temos cada um a sua necessidade de encontrarmos dentro da nossa esfera, dentro da nossa proximidade, qual a confiança que nós conseguimos atribuir ao outro. Porque, no fundo, somos nós que estamos a atribuir essa confiança. É as interpretações que nós fazemos e que muitas vezes nós sabemos que as confianças são traídas. Porquê? Porque as nossas expectativas estavam altas e, no fundo, agora nós estamos novamente a regressar a uma nova afirmação e uma nova reconhecimento, no fundo, do que nos está à volta. Eu não quero exceder, que já falou toda a gente. Muito bem. Achei as intervenções brilhantes, agradeço e muito obrigado pela oportunidade de falar. Obrigado. Não sei, António Valéria, quer colocar alguma questão, também algum comentário? Antes de Queria passarmos, sim, se faz só, favor. só uma pequena polémica, como homem da ciência tenho de falar. Bom, para começar, gostava de agradecer as intervenções todas, houve intervenções excelentes e gostei de muita coisa, mas aqui eu queria me focar apenas aqui na ciência e dizer a ciência, a sua base é a confiança. É o contrário do que disse o Gonçalo, embora vamos lá temperar o que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é o seguinte, eu tenho confiança que eu, com a minha... Primeiro, tenho que ter confiança que o universo é entendível. Eu tenho confiança que sou capaz de entender alguma coisa. E isso é a base. Não há homem na ciência que não pense isso. E quando o Gonçalo refere os iconoclastas, a desconfiança, os iconoclastas das ideias feitas, daquilo que existia antes e que, sim senhor, foi uma revolução do ponto de vista do conhecimento, o que eles estavam a fazer era ser iconoclastas a quebrar comunidades de carneiros de verdades feitas. E o que eles fizeram foi quebrar essas e criar as suas, uma maneira de uma comunidade melhor. Gostei muito do que a Lídia Jorge disse sobre isso, da verdadeira comunidade só poder ser baseada na confiança em nós próprios, na nossa cabeça, no nosso pensamento, porque só assim é que conseguimos, de alguma forma, criar uma comunidade mais válida do que as outras que estivemos aí a falar, que são comunidades... enfim... Já agora, sim, Gonçalo, mas sobre esta questão, António, se me permite, é evidente, concordo, é evidente, quer na ciência, quer em tudo, a questão de confiança, para resolver as coisas, confiança que se vai descobrir, tudo de acordo. Falava da desconfiança no sentido do método, ou seja, por exemplo, esta ideia de eu quero repetir o que tu fizeste para confirmar que os teus resultados são verdadeiros. É um dos princípios base da ciência e deste ponto de vista há uma desconfiança no sentido em que é necessário, por exemplo, precisamente a possibilidade de repetição, portanto, é nesse sentido, não no sentido, não estava a pôr a questão de que a base da ciência é a desconfiança, não, a base da ciência é o projeto, é o fazer, é o vou conseguir fazer, é o Leonardo da Vinci fazer desenhos de helicópteros 3 séculos, uma data de séculos antes, tem a ver com o fazer, com coisas absolutamente incríveis. Eu estou a elogiar esta prudência de algumas ciências que tem a ver com o método, com a repetição. Por exemplo, a possibilidade de repetição, e o Karl Popper fala muito disso, esta possibilidade de repetição é um princípio de não acreditar, não entregar logo. Se quiser, o cientista mais extraordinário, nós todos os dias elogiamos o Einstein,
fez os seus artigos, demoraram 10 ou 12 anos, os seus artigos que hoje continuam a ser, demoraram uns 10 anos à comunidade científica a dizer, este senhor tem razão. Desconfiaram 10 anos, a teoria da relatividade demorou um tempo para ser, houve uma quantidade, ele depois fez uma retificação, por exemplo, há uma retificação, o Einstein fez uma retificação, porque precisamente alguns desconfiados disseram, epá, aí qualquer coisa. Ou seja, eu percebo perfeitamente o que diz e concordo perfeitamente. A confiança é a base da ciência, da arte, enfim. E nesse aspecto, já agora, também julgo que, não sei se foi a Paula, a confiança em fazer é mesmo extraordinária. E nesse aspecto, o Obama com o I can, quer dizer, a questão eu posso, não é? O verbo poder é um verbo extraordinário, é o verbo da grande confiança. O substantivo poder é um substantivo não muito interessante, mas o verbo poder é incrível. Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, e é o verbo da confiança, não é? E isso, em todas as áreas, parece-me um grande verbo, que é realmente, e mesmo quem tem filhos, não é? Mesmo a questão, eu acho que é o grande verbo. Tu podes, ele pode, nós podemos, é mesmo uma formação fundamental. Antes de passar à Lídia Jorge, não sei se mais alguém quer fazer um comentário. De Belmiro, que está em Budapeste, penso eu, não é? E, portanto, também tem questões de confiança extranacionais. Eu achei excelente a intervenção do Gonçalo, meu conterrâneo, e olá, como estás? Muito amigo do teu irmão, dos teus irmãos, quero de Manel, quero dizer Manel. E teu amigo também, mas enfim, mais deles. E quero também ressalvar os parabéns à Lídia Jorge, ao Dr. Carlos Costa, que fez uma excelente intervenção, enfim, a todas aquelas intervenções anteriores. Eu acho que ainda não falamos aqui da confiança que hoje, e estamos aqui muitos das empresas e empresários, que queremos gerar nas marcas e nos serviços. E, portanto, quando nós queremos que os nossos consumidores, os nossos clientes acreditem no nosso produto ou no nosso serviço, queremos gerar confiança. E os marketeers, e estão aqui muitos melhores que eu, os marketeers têm essa preocupação de gerar confiança numa sucessão de boas experiências, de momentos de verdade bons. Ou seja, aconteceu, hoje é bom, amanhã é outra vez bom, não falhou, então eu tenho confiança. Passa a publicidade, tenho confiança no Continente, tenho confiança no Café Delta, tenho confiança na Mercedes, porque eles não falham, porque me garantiram sempre aquele serviço, aquela prontidão que eu estava à espera que tivesse. E, portanto, deixo isto. Uma segunda nota é a confiança no virtual, não sejamos líricos. Ela também existe no real. Quem sabe, o Jaime Quezado criou aqui com a inteligência artificial, criou aqui um Gonçalo Tavares virtual, que ele esteve aqui a falar o tempo todo, e é um boneco, e ele não está nada aqui. Ou eu. Portanto, não sabemos, isto no virtual hoje é assim, mas no real também é, porque eu pensava que tinha dinheiro no banco e de um dia para o outro afinal já não tinha, desapareceu todo. Quer dizer, no real, digamos, esta confiança de que existe no real também não está cá. Eu pensei que tinha ali uns milhões no banco, mas afinal já não tenho. Eu pensei que tinha o meu carro lá em baixo, na rua, mas afinal alguém roubou e já não tenho o carro. Portanto, eu pensei que tinha saúde para mais 10 anos e afinal apareceu-me aqui um diagnóstico fantástico que vou morrer na próxima semana. Enfim, portanto, a vida no real também tem muito de virtual e a confiança no dia seguinte, como aliás já vários falaram, deixa-nos sempre, digamos, com muitas surpresas e quem sabe a realidade não é mesmo esta mistura do real e do virtual. Muito bem. Então vamos terminar, passava-se à Lídia Jorge e depois terminamos com o Gonçalo, para criarmos dinâmica. Lídia, por favor. Um comentário final. Eu penso que se tinha alguma coisa com alguma utilidade para dizer, já disse, só talvez acrescentar, porque de facto cruzamos-nos muito isto é um tema que daria para um curso inteiro, e o Jaime Quezado vai ter, mas é sobre a confiança de criar uma sequência de intervenções, porque de facto, desde a questão de pensarmos do ponto de vista, enfim,
da confiança, como se coloca em relação ao futuro, como se coloca em relação à alteração de paradigma que está a acontecer, até a esta questão tão importante, como foram estas últimas questões, aquelas com que se debatem os empresários e os produtos. Quer dizer, é o mundo, são mundos que temos todos a mesma perspectiva, mas no fundo, para nós nos entendermos, tem de ser um pouco mais compartimentado, porque depois estamos a falar em perspectivas muito diferentes. Mas eu diria que, enfim, todos nós, quer trabalhemos naquilo que são os aspectos mais criativos, como é o caso da literatura, da arte, ou da criação de uma empresa, há uma coisa de facto que é verdade, é aquilo que foi há bocadinho dito, que é yes, I can, sim, eu posso. E a resposta para a Paula é essa mesma, quer dizer, sobretudo, quem trabalha em coisas imateriais, como são os artistas, e então quem trabalha a escrever livros, se nós não tivermos confiança de que aquilo serve para alguma coisa, nós não iria, ou que nos dá um poder qualquer a nós próprios, antes de ser para alguma coisa, nós não conseguiríamos fazer nada, ou não faríamos nada. Portanto, de facto, a questão é esta, é transformar o verbo poder no verbo que arranca a confiança, mas depois perceber que o verbo poder tem um complemento direto, poder qualquer coisa. E é aí que está, quer dizer, porque poder, toda a gente quer, toda a gente pode qualquer coisa. Agora, a escolha dos objetos, dos instrumentos sobre os quais vai agir o poder, é que está tudo, não é? Neste momento, há 2 candidatos nos Estados Unidos. Os 2 dizem, sim, eu posso. Mas as escolhas são praticamente diametralmente opostas, pelo menos na perspectiva humana, na perspectiva humanística, na perspectiva do futuro, não é? Portanto, onde está? Se nós só quisermos, é pouco. Querer é a força brutal do ser, ter confiança, eu tenho confiança no que vou fazer. Agora, que instrumentos sobre os quais nós vamos agir para pôr a nossa vontade, o nosso querer? E aí é que a seleção é de facto fundamental. Lídia, mas sim. há uma coisa, nós se calhar que estamos aqui somos privilegiados, e muitas vezes não temos a noção disso, privilegiados numa coisa, nada que tem a ver com material, tal que é, privilegiados nesta coisa, nós dizemos com confiança, eu posso fazer isto, eu consigo fazer isto, eu posso. Mas há muitas pessoas que não conseguem dizer eu posso, muitas pessoas super frágeis, que foram super machucadas, se calhar quando crianças, e que sentem que não podem, não conseguem, que não podem, e há portanto, este eu posso é muito, apesar de tudo, acho que não é um atributo, acho que é um atributo humano, mas que muitas vezes é a própria biografia na família, às vezes a sociedade, mas há muitas pessoas que são absolutamente não ativas, e no sentido que sentem que não podem, não é? E isso é terrível. Eu estive na Índia, por exemplo, as pessoas, eu não consigo isso, eu não posso. É mesmo uma espécie de desistência quase prévia, não é? Que tem a ver um pouco com as condições que são dadas às vezes inicialmente, e acho que são até condições afetivas. Ou seja, eu acho que, por exemplo, o transmitir que tu podes, o tu podes até é das coisas mais bonitas, até mais do que eu posso. É das coisas mais bonitas de transmitir. Eu gostava, da única coisa que eu gostava que tivesse conseguido transmitir aos meus filhos, além de outras coisas, claro, éticas, mas o tu podes, eu acho que é muito... Mas realmente é uma energia, esta energia eu posso, não é? É uma energia que é dada, que não é uma coisa que seja universal, não é? Muito bem. Lídia, quer dizer mais alguma coisa antes de terminarmos? Não, acho que o Gonçalo termina bem, porque eu também acredito e subscrevo completamente que o que é importante não é, que é importante dizer eu posso, mas dizer tu podes. Portanto, é a tal alavanca que levanta São o mundo. 7h30, terminamos mesmo a hora que temos. Uma belíssima sessão. Lídia e Gonçalo, mais uma vez, muito obrigado pela vossa Muito obrigado. Acho que todos
partilharmos convosco um grande momento e vamos estando em contacto por aí, né? Como te gosto, ok? Muito Continuação de uma boa semana e de um bom outono para todos. obrigada, Muito obrigado, Um tá bem? abraço a todos. Muito obrigada, muito Muito obrigada. obrigado. Obrigada. Com licença, vou desligar. Muito obrigado, Deus, obrigado.